Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese, um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. O entrevistado de hoje é Francis Beck, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Vanessa, muito obrigado. Professor, a sua tese recebeu o seguinte título: A criminalidade de colarinho branco e a necessária investigação contemporânea a partir do Brasil. Uma releitura do discurso da impunidade quanto aos delitos do andar de cima. Por que o senhor decidiu fazer, então, essa pesquisa, professor? O título acaba sendo um pouquinho longo, Vanessa, mas acaba tendo uma explicação bastante lógica. O direito penal no Brasil como um todo, ao longo dos últimos anos, últimas décadas, ele preocupou-se muito na análise da parte dogmática, ou seja, da legislação, dos institutos de direito penal e processual penal. A análise criminológica e tudo aquilo que envolve sociologia aplicado ao direito penal, ao direito como um todo, e aí, em última análise, a criminologia é uma área bastante mais afeita, ou bem mais afeita à área social do que à área jurídica, ela acaba tendo uma interferência ou uma base quase que unicamente estrangeira. Então, quando eu falo estrangeiro na criminologia, eu falo basicamente Estados Unidos e Inglaterra. Então, muito se fala hoje no Brasil, e se fala já há algum tempo, que o direito penal é feito para punir pessoas pobres, pessoas, enfim, que têm um passado de miserabilidade, pessoas sem grande ascensão econômica, enfim. Durante algum tempo, iniciou-se já uma ideia a partir do direito internacional, a partir do direito de outros países, da sociologia de outros países, para dizer que, afinal de contas, haveria essa punição dirigida para pessoas mais pobres, mas não necessariamente que isso estaria mudando. A pesquisa, então, ela acaba centrando, a tese acaba centrando numa investigação acerca da punidade ou da impunidade sobre esses crimes que eu chamo de andar de cima, ou seja, crimes vinculados à criminalidade de colarinho branco, a partir de uma leitura ou de uma releitura brasileira. Na verdade, até hoje no Brasil, a parte empírica, a parte pesquisa, ela é extremamente incipiente. Então, a tese destina justamente isso, a dar um subsídio numérico, a dar um subsídio de pesquisa de fato sobre decisões que condenam ou que absolvem crimes dessa natureza, para que a gente possa, pelo menos, iniciar uma discussão sobre ser ou não punido esse tipo de crimes a partir de uma realidade pátria. Então, pesquisas relacionadas a esse tema são praticamente inexistentes no nosso país, professor? Eu te diria assim, a única pesquisa que existe no Brasil antes dessa minha é uma pesquisa de 1998, que é feita por um procurador da República, e ela pega um tipo de crime, de colarinho branco, que são crimes com sistema financeiro, e ela faz ou encontra o resultado que é extremamente desanimador, ou seja, que até então, naquele momento, praticamente existiam qualquer tipo de denúncia ou então, muito menos, de condenação por crimes dessa natureza. Então, justamente, a ideia ela acaba não só tendo agora uma possibilidade muito maior de pesquisa pela informática, pela disponibilização de informações pela internet, mas também serve de contrapor uma pesquisa inicial, bem delimitada, mas que apresentava um outro momento histórico, ou seja, por isso que é uma releitura a partir do Estado contemporâneo, direito penal contemporâneo, e de um Estado também pós-constitucional que se diz democrático, e aí quando se fala em democrático, a gente pensa também em uma democratização também na aplicação do direito penal. E esse é um tema, professor, que te acompanha desde outras fases, enfim, da vida acadêmica ou não? É um tema que foi sendo amadurecido ao longo do tempo, enfim, para ser feita a pesquisa agora? Vanessa, desde o começo da minha pesquisa, do meu estudo, do meu aprofundamento acadêmico, no direito penal eu escolhi muito mais uma área vinculada à criminalidade econômica. Porque hoje, enfim, a gente falar de furto, falar de roubo, falar de estupro, é uma coisa muito, muito simplória. Porque, enfim, a pessoa vai lá, furta, tem um flagrante, tem um BO, é muito fácil a investigação, ou seja, vai um policial lá e acaba tentando descobrir quem foi o autor do furto. Enfim, às vezes fica difícil encontrar o autor do delito. Agora, é uma investigação simplória. Põe alguém investigar e vai descobrir sem maiores dificuldades, se tiver estrutura e investimento para isso. Quando a gente fala de crimes econômicos, a complexidade é muito maior. Ou seja, é um tipo de criminalidade que geralmente não aparece, que geralmente não gera reprovação social e que as pessoas não comunicam. Ou seja, não há um tipo de informação ao Estado que elas estão acontecendo. Elas acabam sendo descobertas quase que por acaso ou a partir de investigações específicas. Então, quando eu fiz a minha até monografia de graduação, eu trabalhei um tema que até hoje é discutível e que é bastante, enfim, analisado na parte penal econômico, que é a possibilidade de punir criminalmente não só a pessoa física, que é a regra, mas também a pessoa jurídica.
Então, isso foi lá em 98, essa monografia, e ela trabalhou a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Nós estamos hoje já em 2015, seja passado já quase 20 anos daquele entendimento inicial, e nós ainda estamos discutindo não só a possibilidade de punir pessoas jurídicas, como tem a amplitude que podemos dar a esse conceito. Quando eu falei em mestrado, ou acabei produzindo em mestrado, eu falei sobre a criminalidade organizada. Ou seja, o crime organizado que também tem a ver muito com o direito penal econômico, que hoje também, de novo, está amplamente em discussão. E quando falamos desse tipo de criminalidade, também trabalhamos com um conceito que é um tanto quanto vago e que segue, embora a dissertação tenha sido em 2003, segue ainda hoje sendo altamente discutido. São temas que se renovam, temas que não se esgotam, temas que estão constantemente sendo construídos. Mas quando eu falei de pessoa jurídica, era um tema incipiente. Quando eu falei de organizado, crime organizado, era um tema inicialmente incipiente. E eu, afinal de contas, tive essa mesma lógica quando falei em crimes de colarinho branco, porque ainda é uma investigação que depende muito de uma análise não estrangeira, porque não tem como transportar uma realidade dos Estados Unidos, da Inglaterra para o Brasil, mas sim uma realidade, um estudo a partir do direito brasileiro. Então, embora em linhas diferentes, eles acabam tendo uma mesma área de foco, mesma área de atuação, de temas novos, temas ainda em construção e temas que o Brasil precisa ainda, enfim, discutir muito no ambiente interno. Então, teve aí a necessidade, professor, quer dizer, o senhor que é professor, é advogado, sentiu essa necessidade também de trabalhar esse tema para poder suprir aí, talvez, essa discussão da sala de aula ou talvez no ambiente de trabalho também? Claro, claro. Mesmo porque, como eu estava falando, se eu pegar um crime de massa, pega um homicídio. Se pegar um homicídio, eu tenho centenas de livros para recomendar. Se eu falar de um crime de roubo, eu entro no site do Tribunal de Justiça, por exemplo, e encontro milhares de decisões que envolvem roubo. Então, é um crime que não tem mais muito o que discutir, teoricamente, sobre o roubo. Que eu posso dizer se a polícia tem viatura, se a polícia tem forma de investigar a impressão digital, se a polícia tem uma estrutura para periciar uma arma de fogo, questão estrutural. A questão do crime em si não tem mais muito o que criar, porque a figura do furto, do roubo, do homicídio remonta, enfim, à própria existência do homem como ser. Agora, quando falamos de crimes contemporâneos, e especialmente crimes que não têm essa vinculação que pautou sempre a atuação do sistema, do aparato penal, isso que me parece que é aquilo que mais chama atenção, que mais tem que ser desenvolvido no meio acadêmico. E, claro, acaba sendo um complemento à sala de aula, porque muitas vezes até destacar aos alunos que existe essa temática que deve ser apurada, deve ser melhor investigada, isso já acaba não só, enfim, contribuindo para o desenvolvimento do aluno, como também destacando a sua atenção, o seu interesse para seguir numa linha acadêmica. Tá certo, professor. Bom, Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos.